capítulo 26, a partir do verso 6 vai te dizer: e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, pelo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Esses dias eu até ouvi uma mensagem sobre esta mulher do vaso de alabastro. E eu conversando com o esposo, Isaías falou: se fosse, quer uma ideia? Fala do vaso de alabastro. O vaso de alabastro era o que ela mais tinha de precioso. E ela, na verdade, ela foi guiada pelo Espírito Santo por Deus, porque estava ali preparando Jesus para ser a unção. Mas ela colocou, era muito caro, era o que ela tinha de mais precioso. O que eu posso fazer? E também, o que ela fazia? Aí Deus veio falar comigo, requerendo de mim o que eu tenho apresentado ao Senhor. O que eu tenho feito? Eu estou parada. E ela ali, ela foi até a casa. Simão está dizendo que era o leproso, mas ele não era mais leproso, é claro. Que era só para lembrar da condição anterior dele. Lembra que ele era um pecado, né? Lembra do pecado, mas ele já não era mais, porque o leproso não pode ficar em ajuntamento, ele fica separado. Então na casa dele era conhecido como aquele que era o leproso. Ele não era mais, ele não tinha mais o pecado nele, ele não tinha mais, porque ele já tinha sido curado, né? E eles estavam ali reunidos. Isso demonstra por quê? Porque o leproso ele é um lugar separado e ali ele está em ajuntamento. Então quando ele fala assim, o leproso, eu tenho convicção que ele já não era mais aqui. Havia uma mudança, né, nele. Ainda que eu seja conhecida por alguma coisa, Deus está dizendo: eu vou mudar a situação na sua vida. Quando ele fala na casa de Simão leproso, você vai lembrar: olha, ele não é mais leproso. O pecado já não está mais em mim. Essa situação já não vai mais, porque Deus transforma e opera milagres, né? Aproximou-se dela uma mulher. A gente sabe que a mulher ali, ela não tinha muita ocasião, ela não tinha muito valor, então não era normal aquela mulher, ela não poderia estar ali, né? E ela tinha algo, e a atitude que ela teve foi ela foi representando aquilo como se estivesse preparando para o que Deus tinha a fazer com o seu filho Jesus, que era uma promessa para a nossa vida, porque através do sepultamento ele ressuscitou no terceiro dia e hoje nós temos o perdão dos nossos pecados imediato. Posso até? É imediato. O Senhor me perdoa, eu estou perdoado. É algo pedir perdão antes de você pedir. Deus já te perdoa, porque Ele vê o sangue de Jesus Cristo nas nossas vidas, né? Então aquela mulher, ela não era para estar ali, muito menos derramando um vaso de alabastro. Às vezes nós passamos situações e outra coisa, ela foi criticada, ela foi, mas por quê? Poderia ter feito de outra forma.
quantas vezes as nossas atitudes, Deus determina você fazer algo, mas você recebe crítica. Então a gente não pode considerar o que os homens falam, mas o que Deus determina você fazer ou recebe. Porque ela foi criticada. Primeiro que ela não era para estar naquele lugar, e depois porque pela atitude que ela teve, ao derramar aquilo que ela tinha de mais precioso para colocar em Jesus, para dar para Jesus, ela recebeu crítica. Ela falaram, podia ter feito de modo diferente, né? Mas o mais importante, eu ser dirigida pelo Espírito Santo para obedecer ao que Deus fala, independente do que vão falar de mim, independente do que vão dizer, eu poderia ser dessa forma ou daquela, mas Deus determinou algo para fazer, então faça. Se Deus me determinar algo para eu fazer, para que eu venha a fazer, então eu preciso obedecer, porque representa aquilo que Deus quer, é de uma grande importância para Deus. Para você pode não significar nada, não, mas Senhor, eu vou fazer isso, pode não ser nada, mas para Deus é de grande significado. Então não importa, o que importa é que você vai estar na direção, não importa o que vão falar, mas importa o que Deus está determinando a você fazer. Porque ela foi criticada, nossas atitudes, quantas vezes nós somos criticados, mas eu estou fazendo a vontade de Deus, eu não estou fazendo a vontade do homem. Se eu estou aqui falando, meu compromisso é com Deus, não é com o homem. Se você está fazendo algo para Deus, não é para o homem, é para Deus. Todas as coisas, as minhas atitudes, não é para o homem ver, mas que Deus está vendo. Eu não preciso receber recompensas de ninguém. Deus manda a recompensa por ele. Mas, às vezes, a gente faz um favor a alguém, vai fazer alguma coisa, ela fala, quanto é? Eu falei, não, Deus me paga melhor do que você. Pode deixar que Deus vai pagar. Eu já profetizo, já determino. Né? Quantas vezes uma tia minha, uma irmã, eu fiz um favor, quanto que você quer? Não, você me paga muito pouco, deixa Deus pagar, não é nada não. Por quê? Porque independente do que você fizer, Deus vai determinar a bênção para você. O que você está plantando, você vai colher. E bom é quando não vem do homem, vem de Deus. Então eu determino tudo que eu tenho. Se eu cheguei no mercado, eu brinquei com o Paulo estava do lado, eu brinquei com o senhor, não, estou passando o cartão e Deus que vai pagar, não sei nem como que eu vou pagar. Aí ele falou, Deus não, é meu pai, né? Aí aquilo ficou na minha mente, o pai dele, Paulo, né? O Moisés que vai pagar. E eu, na minha mente, eu fiquei quieta, mas Deus manda ele abençoar, então ele vai pagar por quê? Mas vem de Deus a provisão. Deus usa o homem. Se ainda usar Moisés ou um cliente ou alguém, mas foi Deus. Está dizendo que não foi Deus que determinou a bênção para ele abençoar? E em Gênesis 12 vai dizer que tudo que você fizer para alguém, você recebe. Mas todas as pessoas que te abençoaram, por você ter a bênção lá de Abraão, elas vão ser abençoadas. Então quando você abençoa alguém, a bênção vem sobre você. A bênção veio sobre ela de uma maneira especial que ela nunca mais ia ser esquecida. Mas nas promessas do Senhor, todos que me abençoarem, abençoados vão ser. Mas se você me amaldiçoar, eu não preciso fazer nada, porque a maldição já está sobre você. Você está plantando, maldição vai colher bênção? Então eu não preciso nem me preocupar com as críticas, com o que falam, com o que pensam, com o que vão dizer, porque é Deus que faz tudo, é Deus que manda a provisão. Eu não sei quem vai usar, pode usar até uma viúva, que não tem nem para ela, mas Deus vai usar alguém para você. Deus vai trazer a provisão, porque Deus já determinou isso, a bênção já está sobre você, desde lá quando Deus determinou em Abraão. Eu tenho que usar a palavra que foi dita aqui da viúva. Deus determinou uma viúva abençoar, e ela foi abençoada multiplicadamente. Foi além
porque não faltou. Então, quando você abençoa, você é abençoado. Então, ele falava, orou primeiro para depois receber. Aí eu lembrei desse dia, eu fui na igreja, na quarta-feira, lá perto de casa, e me deram a oportunidade para abençoar a família. E eu fui lá com o propósito de família. Eu falei, a família já está abençoada, porque quando eu olhei para abençoar, a minha é a primeira abençoada. Então, quando você abençoa, você é abençoada. Quando você fala aqui na frente, você é o primeiro que recebe. Se você não receber de nada, você não tem como dar aquilo que você não recebe, né? As bênçãos eles vão vir, não importa da onde, pode ser daquilo que você menos importa, né? Mas Deus já determinou, como falou para o servo, quando ele fala, vai, porque uma viúva vai te sustentar. Deus está te falando assim, ó, vai, porque o sustento vai vir, a provisão vai chegar. E eu não me preocupo com quem venha. Às vezes vem de uma pessoa que nem tem para te dar, mas ela dá o que tem, porque ela sabe que te abençoando, ela vai ser abençoada. Então Deus vai determinar pessoas, assim como a viúva abençoou, ali vai como aquela mulher que jogou aquele perfume tão caro. Então ele está dizendo, olha, vou levar, vai vir para você. Deus vai te entregar algo especial. Às vezes a gente, aí eu lembro que algumas vezes a primeira vez que eu falei sobre negar a si mesmo, né? Toda vez que você renuncia o que você quer para abençoar, ou você renuncia aquilo que você quer muito, mas Deus diz não, aí você consegue obedecer, rejeitar, né? Aquilo que te dão, porque Deus diz não, é porque Deus está te preparando algo especial. Então, quando há o não de Deus, Deus está te dizendo, eu estou preparando algo melhor. Então, ainda que você peça algo e não venha essa provisão, é porque lá na frente tem algo melhor. Mas a provisão de Deus, ela vai vir. Quando eu falei lá me chamaram para dar uma palavra, foi até no domingo que eu não vi, né? O Moisés veio, eu não vi. Eu estava falando sobre a provisão de Deus. Deus vai prover. Então, quando ele lembrou, eu me lembrei dessa mensagem que lá eu falei, que falou da viúva. Deus proveu. Não tinha de onde, mas Deus vai prover. E aqui foi a mesma mensagem quando ele fala. Então, quando eu cheguei aqui, opa, Deus já falou. Não precisava nem eu falar nada. Quando ela vai, essa mulher vai prover aquele vaso, aquele perfume de alto valor, né? Ela não vai olhar que aquilo custa para ela vender e ter o dinheiro. Ela vai tomar a atitude de fazer. Ela não vai pensar, não, isso aqui é segurar porque tem alto valor. Não, ela vai dar sem pensar no valor que tem aquilo para ela ou para alguém. Ela simplesmente vai ter a atitude. Então Deus vai fazer com que você tenha a atitude. E muitas vezes essa atitude é você abençoar para depois ser abençoado. Às vezes você não precisa ter atitude nenhuma. Ela foi abençoada, ela até hoje é lembrada. A palavra de Deus diz, olha, ela vai ser lembrada em todo mundo. Ela, a partir da atitude dela. E ela foi movida pelo Espírito Santo, ela foi movida por Deus, porque precisava preparar. Aleluia! Precisava dessa preparação. E lembrando que eu aproveito a palavra para emendar, né? Da viúva, como foi dito aqui. A provisão de Deus, ela vai chegar. Ela continua, Deus continua falando. As nossas necessidades serão supridas. Salmos 34, eu gosto desse salmo, né? E ele no 9, no 10, você pode fazer aqueles que buscam o Senhor, nada me falta. Aqueles que estão aos pés do Senhor, Deus vai prover. Então, emenda toda a palavra que foi dita aqui
a provisão de Deus. Deus proveu através de uma mulher. No início era uma viúva lá no Velho Testamento, ou lá no Novo Testamento foi uma mulher que levou também aquele de alto valor, porque amor era necessário fazer isso, mas usou uma pessoa que você nem esperava. Eu falei, eu não sei de onde vai vir, mas vai vir. Então você, esta fé que nós precisamos colocar em prática, na obediência, no direcionamento que o Espírito Santo vai te ter, porque não vai faltar nada. Estava faltando para os outros lá, porque faltava água, mas para Elias e para aquela viúva não faltou, porque Deus operou o milagre. Então eu preciso viver isso pela fé, o sobrenatural de Deus. Qual é a sua necessidade? O que você tem colocado de Deus? Deus está te dizendo, eu vou prover, eu vou trazer, eu vou fazer. Deus está dizendo para você que Ele vai fazer, não se preocupe. E não se preocupe de onde que venha, vai vir. Você pode estar esperando, não, vai vir, não. Deus vai determinar para que venha por alguém. Mas Ele vai prover. Porque é um milagre que vai acontecer. Então eu não preciso me preocupar, eu preciso já agradecer pela provisão. Senhor, muito obrigada. Eu não sei de onde vem, mas virá. Eu não sei qual, mas eu vou botar a minha fé em ação. Eu vou trazer à existência aquilo que não existe. Eu até nesse dia eu falei sobre uma simples massagem, porque eu estava precisando de uma massagem. Eu me vi alguém fazendo massagem e depois eu fui no culto, é claro que foi, porque eu fui no culto, eu recebi exatamente aquilo que eu precisava naquele momento. Então, uma simples, uma coisa, um detalhe na minha vida, mas a provisão de Deus. O que você está precisando? Você vai trazer o sobrenatural de Deus. Você já vai profetizar, né? Como fala sobre, profetizou sobre os ossos secos. Deus determinou o milagre, porque eu vou profetizar, eu vou determinar, eu vou crer. Deus vai fazer, eu já vou ver no sobrenatural de Deus já pronto, já feito, já realizado. E eu já vou agradecer, Senhor, muito obrigado, uma ação de graça. E em outra situação, Deus falou aqui comigo, foi sobre o ministério. O pastor estava orando, né? E a gente precisa colocar o ministério em ação. E o Senhor já falou aqui. Mas é necessário que ore mais, esteja mais perto do Senhor, para Deus direcionar até dentro dos ministérios que Ele tem, para nós realizarmos 2025, né? Coisas novas Deus vai fazer, coisas novas Deus vai realizar, e Deus vai levantar, né? Nós não ficaremos prostrados, nós não ficaremos da mesma maneira. Deus vai movimentar, vai ser um ano realmente de realizações, porque Deus vai mover, Deus vai movimentar. Eu agradeço essa oportunidade. Já falei. Não posso nem aceitar tristeza no meu coração. Filho, está repreendido toda tristeza no seu coração, se tiver. Nenhuma tristeza vai invadir o seu coração. Sabe por quê? Porque você tem a alegria da salvação. Senhor, então mostra aí onde que eu preciso me consertar. Porque se está vindo tristeza é porque tem alguma coisa errada. Se tem errado, eu não vou nem para o céu. Eu preciso me consertar. Então, quando você tem, para onde está a sua visão? Na tua visão, o que você tem visto? Sobrenatural de Deus? Tem se alimentado da palavra, porque através da palavra você tem fé? Ou qualquer coisinha você estremece? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam. Você tem se abalado? Permanece firme. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, que se esperam. Fé é olhar pelo sobrenatural, é você olhar e Deus te mostrar o que vai acontecer. E só consegue atingir quem tem intimidade com Deus, na oração, na busca do Senhor. Quero fazer a vontade de Deus, quero ter a direção do Senhor.